capítulo 19 de Gênesis nos conduz a uma das narrativas mais impactantes da Escritura. Aqui encontramos o desfecho da história de Sodoma e Gomorra, cidades que se tornaram símbolo da decadência moral e da corrupção espiritual. Mas esse capítulo não fala apenas de julgamento, ele também revela algo profundamente importante sobre o caráter de Deus. A justiça divina nunca age sem antes manifestar misericórdia. A história começa com a chegada de 2 anjos à cidade de Sodoma. Ló, sobrinho de Abraão, estava sentado à porta da cidade, um lugar que indicava certa posição de influência social. Quando vê os visitantes, Ló imediatamente se levanta, inclina-se e insiste para que eles fiquem em sua casa. Esse gesto revela que, apesar de viver em um ambiente profundamente corrompido, Ló ainda preservava certos valores de hospitalidade e respeito. No entanto, o contraste entre Ló e a cidade logo se torna evidente. Antes que os visitantes pudessem descansar, os homens da cidade cercam a casa e exigem que Ló entregue os estrangeiros para que possam abusar deles. Esse momento revela o nível extremo de corrupção moral que dominava Sodoma. A violência, a perversidade e a ausência total de temor a Deus haviam tomado conta da cidade. O pecado havia se tornado não apenas comum, mas celebrado. E aqui encontramos uma verdade bíblica importante. Quando a sociedade abandona completamente os princípios de Deus, a destruição moral precede a destruição histórica. Mas antes que o juízo aconteça, Deus então manifesta misericórdia. Os anjos revelam a Ló que a cidade será destruída e o instruem a sair imediatamente com sua família. Essa ordem mostra algo fundamental sobre o caráter de Deus. Antes do julgamento, Deus oferece oportunidade de livramento. Ló tenta avisar seus genros, mas eles pensam que tudo não passa de uma brincadeira. Esse detalhe revela um dos perigos espirituais mais comuns, que muitas pessoas tratam os avisos de Deus como se fossem exageros ou metáforas. Mas quando o amanhecer chega, os anjos insistem. Levanta-te, toma tua mulher e tuas filhas. Mesmo assim, o texto diz algo surpreendente. Ló hesitou. Diante da hesitação, os anjos literalmente seguram pela mão e o conduzem para fora da cidade. Esse detalhe é extraordinário, porque revela algo sobre a misericórdia divina. Deus, muitas vezes, salva pessoas que ainda estão lutando com suas próprias indecisões. Mas há uma instrução clara: foge para salvar tua vida. Não olhes para trás. Essa ordem carrega um significado espiritual profundo. Olhar para trás significaria manter o coração preso àquilo que Deus estava deixando para trás. Mas durante a fuga acontece algo trágico. A esposa de Ló olha para trás, e o texto diz que ela se transforma em uma estátua de sal. Esse episódio nos lembra uma verdade espiritual importante. Não é possível caminhar em direção à salvação enquanto o coração permanece preso ao passado. Deus estava oferecendo uma nova oportunidade, mas o apego que estava sendo deixado para trás revelou onde realmente estava o coração dela. Logo depois, o juízo finalmente acontece. Fogo e enxofre caem do céu e Sodoma e Gomorra são destruídas. Esse momento revela algo que muitas vezes o mundo moderno tenta ignorar. Deus não é apenas amoroso, ele também é juízo. A justiça de Deus não é caprichosa nem impulsiva. Ela é a resposta santa de um Deus que não pode ignorar indefinidamente o pecado. Mas no meio dessa cena de julgamento, existe um detalhe que aponta novamente para a graça. O texto diz:
lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe, falando de Deus que lembrando-se de Abraão. Essa frase revela algo profundamente belo. A intercessão de Abraão teve um impacto na história de Ló. No capítulo anterior, Abraão havia orado pela cidade. Agora vemos que Deus responde àquela intercessão salvando Ló. Isso nos ensina que as orações feitas diante de Deus nunca são inúteis. Agora pense comigo por um momento. Gênesis 19 não é apenas um relato histórico sobre cidades antigas. Ele é um espelho espiritual que nos leva a refletir sobre a nossa própria realidade. Quantas pessoas hoje vivem em uma cultura que trata o pecado como algo normal? Quantas vezes os avisos espirituais são ignorados como se fossem alarmismo? E quantas pessoas sabem que Deus está chamando para uma nova vida, mas ainda hesitam em dar o passo definitivo? Essa narrativa nos confronta com perguntas profundas. Quando Deus chama para sair de uma vida marcada pelo pecado, estamos dispostos a obedecer imediatamente? Ou ainda estamos olhando para trás? As implicações espirituais deste texto são claras. Primeiro, aprendemos que o pecado nunca é algo pequeno diante do Senhor. Segundo, aprendemos que a misericórdia divina sempre oferece um caminho de escape antes do juízo. E terceiro, aprendemos que a decisão de obedecer precisa ser tomada sem apego ao passado. Agora pense nas aplicações para o nosso dia a dia. Muitas pessoas vivem divididas entre dois caminhos, um pé na fé, outro pé nas velhas práticas da vida. Mas Gênesis 19 nos mostra que seguir a Deus exige decisão clara. Não olhar para trás significa abandonar aquilo que nos prende ao pecado e caminhar em direção à nova vida que Deus oferece. Guarde também estas verdades. Deus sempre oferece um caminho de escape antes do juízo. O apego ao passado pode impedir o futuro que Deus preparou. A misericórdia de Deus é grande, mas a justiça de Deus é real. E quem decide obedecer precisa seguir em frente sem olhar para trás. E agora fica uma pergunta que cada um de nós precisa responder. Existe algo na sua vida, na minha vida, que Deus já pediu para deixar para trás, mas que talvez nós ainda insistamos em olhar? Porque a história de Sodoma nos lembra algo extremamente sério. A salvação não está em permanecer onde estamos. A salvação está em atender ao chamado de Deus e seguir adiante. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Um grande abraço.